Espero que estejam bem. Quero compartilhar aqui com vocês uma história muito interessante. Aliás, a história mais interessante. É a história de Deus. Vamos tratar aqui em 4 partes. Então a ideia é falarmos um pouco sobre a criação. Em seguida nós vamos falar sobre a queda. Depois nós vamos falar sobre a redenção. E por último, quarta parte, vamos falar sobre consumação. Então, como sendo a história de Deus, esta é uma história muito interessante. A mais de todas. Vamos lá, vamos à criação. Uma vez que é a história de Deus, ela não começa como todas as outras histórias, isto é, com um Deus oculto procurando pelas pessoas, ao qual Jesus por fim as conduz. Ao contrário, a narrativa bíblica começa com Deus, criador de tudo o que existe. Já imaginou? Ela nos conta da seguinte forma, que no princípio Deus, muito bom, né? Deus é antes de todas as coisas, Deus é a causa de todas as coisas e, portanto, está acima de todas as coisas. E é a finalidade de todas as coisas. Ele está na origem de todas as coisas, como a causa única do universo inteiro em toda a sua vastidão e complexidade. Como se diz em filosofia, ele é o primeiro motor, né? Então, por que eu estou segurando esse livro? Né? Por exemplo, porque eu dei um comando para o meu braço. Quem deu o comando para esse braço? O meu cérebro. E quem deu o comando para o seu cérebro? Essa é a grande questão. Se não for o primeiro motor, se não for a Deus, quem seria? Por acaso, se o cérebro desligar, alguém aí consegue ligar de novo? É, são questões bem interessantes. Mas vamos lá. Ele está na origem de todas as coisas, como a causa única do universo inteiro, em toda a sua vastidão e complexidade. E toda a criação, toda a história em si, tem o Deus eterno, por meio de Cristo, como seu propósito e consumação finais. Mais adiante nos é dito que a humanidade é a coroa da glória da obra do Criador, seres feitos à semelhança de Deus, com os quais ele poderia manter comunhão e nos quais poderia deleitar-se, seres que conheceriam o puro prazer da sua presença, de seu amor, de seu favor. Criada à imagem divina, a humanidade assim desfrutou de maneira única da visão de Deus e viveu em comunhão com ele. No entanto, fomos seres criados. Desse modo, somos destinados a ser dependentes do Criador, para que vivamos e existamos no mundo. Essa parte da história é narrada em Gênesis, logo ali nos 2 primeiros capítulos. Mas é repetida e retomada de muitas maneiras por toda essa narrativa. E aqui temos um ponto-chave. Fomos seres criados, deste modo somos destinados a ser dependentes do Criador. Ora, vejam só. E você aí, tentando viver por conta própria. Mas parece uma responsabilidade tão grande viver por conta própria. Ou seria muito simples? Não. Quem criou você? O Criador
Ele sabe como lidar com as suas angústias, com seus anseios, com o âmago do ser humano. Aquele vazio, aquela solidão. Você já se sentiu sozinho no meio de uma grande multidão? Deus, através do seu Espírito Santo, pode preencher esse vazio. Aliás, Jesus, quando foi assunto ao céu, quando voltou para o céu, ele nos enviou outro Consolador. Outro Consolador significa outro da mesma substância, que é o Espírito Santo de Deus. Busca Ele. Ele é o Criador. Você vai perceber que a sua vida vai mudar. Mais adiante, teremos a segunda parte. Será a queda. Espero ver você lá. Até mais.